Bom, coloquei para gravar de novo. Vamos lá. Ó, eu não sei se vocês vão se recordar de um esquema de produção que a gente tinha visto sobre o planejamento mestre de produção, e nesse esquema tinha lá o plano de materiais, o planejamento de materiais. O planejamento mestre de produção, apesar de não ter composto aí o Kahoot, mas a gente havia estudado que ele é o plano que vai guiar a produção em curto prazo, tipo 4 meses, vai guiar a produção aí por um ano, tá? E aí, para que ele possa ocorrer... Ah, a Raquel quer falar? Pode falar, antes de eu começar. Mas já tá gravando. Não, não é. Eu ia perguntar só o nome Ah, da matéria tá. nova, porque eu fui pegar água e acabei perdendo. É planejamento e programação da produção. Ok. E aí, ele não deixou eu colar. Oi, Alexandre. Rodrigo? Saiu tudo bagunçado aí. Vou continuar, hein? E aí, dentro do plano mestre aí de produção, isso, aquele plano que a gente estava vendo, sim. É porque tem um outro plano que ele é a longo prazo, vamos chamar assim. E aí, para que ele possa ocorrer, ele precisa ser abastecido com materiais. Uma parte do que a gente vai trabalhar hoje tem relação, por exemplo, com a aula de TI, porque a gente vai ver aqui na produção sobre o MRP, que eu acho que eu devo ter já citado aí em outros momentos, tal, mas o MRP, ele é um sistema de gerenciamento de materiais, ou sistema aí que faz com que o material fique disponível para as empresas, tá? Então, a gente também vai trabalhar porque para eu pensar em programação da produção ou até na questão da necessidade de materiais, passa aí por ele. Ok? Deixa eu ver se alguém escreveu mais alguma coisa. Não, Alexandre só. Beleza, então. Bora. Eu tô procurando uma coisa aqui para falar. Ah, eu vou colar o quadro, era isso. Aqui o quadro, ó. Eu vou colar esse quadro aí que eu falei agora, só para vocês relembrarem aí. Espera aí, e agora vai. Pronto. Ahn, ó, esse era o quadro que eu tava falando, que eu mostrei na aula. Então a gente tem... Cadê meu filho, a caneta? Professor, esse negócio aí tem num arquivo lá no Google, não é de slide? Não sei, mas ele é do livro. Esse pedaço aqui é do livro. Ah, é porque Pode ser por tem causa do livro. acho que é o trabalho de uma faculdade que tá lá. E aí eu abri ontem e tinha, tipo, essa E imagem, achou? tinha aquele funil lá que você mostrou Aham. naquela aula, É tinha... do livro, eu tenho esse livro aqui. Eu já acho que eu já deixei o livro até para vocês usarem. Administração da produção do Slack Cambridge. Deixa eu ver se eu já deixei aqui. Senão eu deixo em arquivos, depois vocês veem. Bora. Aí nesse desenho aí, nessa imagem, eu já deixei o livro, sim. A gente tem, que a gente já estudou os tipos aqui de previsão de demanda, aí médio, longo, curto prazo. Eu falei do planejamento mestre de produção, já tem umas 2, 3 aulas, que eu fui até olhar aqui no slide. E aí agora a gente vai entrar para essa programação aí e o planejamento sobre o planejamento de materiais, tá? Que o planejamento de materiais é uma atividade aí que eu vou olhar o que eu preciso para poder cumprir aquele plano de produção, ou seja, para entregar aquilo que é esperado dentro da produção. E para que eu possa fazer isso, eu tenho que ver qual é o planejamento de demanda, ou quais são as necessidades que eu tenha para poder
conseguir realmente manter o plano funcionando. A gente já falou em outros momentos de áreas aí, de setores que enfrentam problemas, às vezes por falta do recurso, tá? Porque eu preciso do recurso para produzir, mas às vezes a matéria-prima depende de vir de outro país. Ontem mesmo teve. Ontem não, acho que foi na sexta que aconteceu. O navio bloqueou lá o canal do Panamá. Canal de Suez. Lá do Panamá. Você viu que por hora, na economia mundial, representava 400 milhões de perda. Por quê? Ele foi fazer a manobra lá e ficou travado. Então, tipo, meio que ele fechou, vamos chamar assim, a rua, né? Ali, fechou o canal de navegação. Os outros navios não conseguiriam passar. E aí, a gente pensando aqui, eu tenho um planejamento de materiais. De repente, o material para eu produzir estava naquele navio. E agora? Porque ali é um canal que eles usam para atravessar, né, do outro lado, do lado do Pacífico, para o lado do Atlântico. E aí, como é que faz? Porque você está lá parado. Então, esse planejamento de materiais, ele vai olhar aquilo que você precisa, ele vai olhar as suas necessidades e ele vai usar também o sistema do MRP. Calma que a gente ainda vai chegar, tá? A ideia central é atender aí ao plano aí mestre de produção, igual eu já tinha até falado quase agora sobre o que era. E também ele está bem ligado a três áreas ou a três coisas, tá? Matéria-prima, produto e processo e produto acabado. Porque tudo isso vai dentro do estoque. Então, assim, para eu falar, olha, estou fazendo um planejamento de materiais, mas eu não olho o estoque, aí vai dar problema. Porque ou eu não vou comprar achando que tem, e na verdade não tem, ou eu vou comprar em excesso matéria-prima e vou acabar abarrotando meu estoque, ou eu corro risco. Um exemplo, acho que já tem um produto que está lá em processo e não preciso me preocupar em fabricar mais. Na verdade, eu tenho um produto acabado. Então, esse planejamento ele vai ajudar aí a dar tipo um norte dentro do que a empresa está fazendo. E isso é simples se a gente for pegar um exemplo, vai da área de alimentação mesmo, restaurante. O restaurante coloca lá no cardápio, vamos pegar pelo iFood, que ele tem lá hot roll. Aí, de repente, no planejamento aí do dia, da rotina, os caras não têm o salmão, ou sei lá o que, que é aquilo que eles fritam. É uma pelinha, né, de alga, né? É alga que eles fritam, não é? Com algum tipo de farinha, sei lá. E aí os caras. É farinha panko. É farinha? Aí às vezes os caras não têm. Então, assim, todo o planejamento que eu tinha da produção para o andamento daquele dia já deu errado. Então, eu preciso observar aí, no plano de materiais, se realmente eu tenho recurso para fazer com que o plano mestre funcione. Quando a gente fala desse gerenciamento do estoque, ele vai ajudar a dar uma base, porque eu acho que em uma aula eu já tinha citado até sobre o que eu vou falar aqui agora, mas o estoque ele vai consumir o capital de giro, que é aquele dinheiro que a empresa tem para poder movimentar suas operações, tá? Mas ele também gera custo. Aí você fala assim, nossa, mas o estoque gera custo? O estoque vai fazer com que eu venda a mercadoria ou que se eu sou uma transportadora lá, às vezes eu estou garantindo que eu tenho estoque de peça dos veículos, que se der um problema eu consigo fazer a reposição. Tá. Só que aí existem alguns fatores, ó. Deixa eu ver. Ah, Raquel viu um vídeo sobre isso ontem. Existem alguns fatores ligados a estoque. Que mais estoque, tá vendo o sinal ali de mais antes do estoques, né? Mais estoques é igual. Ó, alguns pontos aí, ou alguns gargalos que a gente teria. Maior uso do espaço físico. Então, como é que eu vou ter um monte de estoque se eu tenho a questão do espaço físico? O que eu vou fazer?
Então eu preciso tomar cuidado. Tem muito estoque, como é que vai ficar meu espaço? Vou ter que alugar uma outra área, vou ter que buscar deixar armazenada em parceria com outra empresa. Então é um problema aí que eu tenho que pensar. Outra coisa, muito estoque vai me gerar mais transporte e manuseio. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou conseguir, eu vou precisar de mais pessoas. Eu tenho também a necessidade aí de ficar, eu vou armazenar em outro lugar. Eu vou ter que ficar fazendo de uma unidade produtiva que vai precisar desse material, vou ter que ficar mandando ir buscar toda hora que for necessário, e aí às vezes eu tenho um problema com o tempo para chegar. Outra coisa que você pensar em ter muito estoque, você não pode esquecer, que eu já até coloquei ali em cima, mas é dinheiro parado. Então, principalmente agora, né? Pegar aí loja, comércio, que tem atividade não essencial, e os caras consideram isso como considera a estratégia de estoque, de ter estoque grande, ele corre um risco porque ele vai ficar com o dinheiro parado, ele não vai conseguir vender, ele vai ficar endividado, o fornecedor vai cobrar, a empresa tem um compromisso que assumiu e ele não vai conseguir, vamos chamar assim, entre aspas, se livrar daquilo tão fácil. Tá? Então, mais estoque, eu tiro o poder de dinheiro que a empresa tem de capital de giro, que eu até coloquei aqui em cima. Ó. Que eu acho que vocês sabem o que é capital de giro. Mas eu já tinha falado que é o dinheiro que a empresa usa na sua operação diária ali para operar. Tá? Outro fator muito estoque também, a gente corre o risco, vou falar, da obsolescência ou da depreciação. O que é depreciação? Na aula de custos, eu acredito que vocês vão aprender, mas é a perda do valor. Então, vamos pensar que a Raquel comprou um celular. A partir do momento que a Raquel começou a usar, que tirou da loja, ou comprou pelo site, abriu tal, começou a usar, ele já deprecia, ele perde valor, já começa a ficar com marcas de uso, às vezes arranhou, raspou, sei lá. Beleza? A depreciação é quando o bem ele tem um desgaste. Se é um caminhão, ele já não é a mesma coisa do que um zero na fábrica lá ou na concessionária. Se é um computador, a mesma coisa. A depreciação é a perda de valor por uso. E também por questões naturais. Quando eu falo questões naturais, eu estou falando meio ambiente. Eu acho que eu citei alguma vez com vocês sobre isso, né? Ou não? Citei? Depreciação? Ninguém lembra. Cri, cri, cri. O carro dos Ovos e Furiosos vai falar aqui para mim a resposta. Mas. Eu acho que não, professor. Não? Tá. Eu também tava tentando pescar aqui. Amém, Deus. Ó, a depreciação, que é a perda do valor, se vocês pensarem em cidades com influência aí da maresia, ou seja, cidades litorâneas, a gente tem um problema. Não sei se quem mora em casa aí, ou então em prédio, se tem o revestimento da parede de fora, assim, do muro, só aquele que é pintado, sabe? O que passa assim e pinta, passa a massa lá e pinta. Ou se é com azulejinho. Por que eu estou falando? Quando a gente tem o efeito da depreciação, por questão natural, igual a maresia, ele acaba fazendo com que equipamentos eletrônicos estraguem mais rápido. Os carros ficam com ferrugem. Nas paredes, igual eu estou falando exemplo, fica aquela marca preta. Teve até um construtor, que é o Mazotti, ele fez um monte de casa, né? Ele fez ali na Vila Antártica. E aí, pouco tempo depois que ele tinha terminado de construir, as casas estavam com a aparência de casas velhas, porque foi ficando tudo preta a pintura, por conta da maresia. Então, acaba depreciando, tá? Isso daí em prédios também. Eu tô lendo aqui os prédios em volta, mas esses aqui são tudo já com isso planejado. Mas São Paulo é normal você ter prédio que não tem revestimento de piso fora, aqueles azulejinhos fora. Porque lá não tem tanto impacto, já aqui a gente tem. Nos veículos a gente tem, nos equipamentos eletrônicos a gente tem. Se eu tiver estoque e se for uma região que sofre com isso, também eu posso ter problema. Aquele
material que está lá, ele pode perder o valor aí. E a obsolescência, até eu vi que alguém escreveu aqui, ó, deixa eu ver. Ah, foi a Raquel, que tem a queima de estoque. Imagina uma empresa que ela tem muito estoque de um equipamento aí eletrônico, seja um celular e tal, e de repente lançou uma versão nova. As pessoas vão querer a versão nova. E aí ele fica obsoleto, ou seja, obsoleto é uma coisa ultrapassada. Então, também, se eu tenho muito estoque, às vezes aquele item, ele já é obsoleto, ninguém mais quer. Isso acontece com uma série de coisas. Sei lá, lançou o bichinho virtual e aí o Alexandre quer comprar para cuidar do bichinho virtual. Mas é aquela febre no começo, a empresa compra um monte porque acha que vai vender para sempre. Acabou a moda, acabou a febre, né, de comprar, ficou obsoleto, tá? E o último para eu poder responder ali acho que foi a Débora que ela falou, ó, o planejamento de materiais aí, ele deve ter como principal objetivo ou ideia reduzir o investimento em estoque, porque eu não preciso ficar comprando um monte de estoque para garantir. Eu tenho que manter o estoque funcionando conforme a necessidade de atendimento do cliente e da produção. Então, até respondendo aí de certa forma a Débora, que são as alternativas aí para que isso não aconteça. Ô, Débora, é o que está aqui nesse texto de baixo, mas, assim, eu tenho que equilibrar qual é a minha previsão de demanda, ou minha previsão de produção, com a minha previsão de compra. Eu não posso ficar muito na mão do fornecedor, porque se eu sou obrigado pelo fornecedor a comprar muito mais do que eu vou usar, não faz muito sentido. Eu vou ter problema, porque é dinheiro que vai ficar parado, então eu preciso buscar novas opções de fornecedores, reorganizar o planejamento, reorganizar a minha análise de demanda, tá? O dinheiro que está parado, por exemplo, eu podia investir numa outra coisa. A questão de itens obsoletos e tal, posso até pensar em fazer contrato com empresas que seria em consignado. O que é o consignado? Sim, Raquel, o consignado, a Raquel tá aparecendo o planejamento agregado. O consignado, ele entra assim, a Panko faz muito disso, a Puma, tá, outras empresas assim. Eles vão no supermercado, aí manda lá o promotor, que enche lá, né, com sei lá quantos milhares de pães. Aí, o pão tem a validade muito curta. Quando vocês vão comprar, vocês têm que tomar cuidado, porque às vezes vai vencer daqui a 2 dias. E o mercado não tá nem aí. Só quando chega um dia antes, que às vezes eles fazem promoção, e aí depois eles tiram tudo da prateleira, tá? Então, eles fazem essa parceria com os mercados, porque, olha, se não vender, a gente retira os pães e leva pães novos. Então, são opções aí que a empresa tem para poder tentar fazer com seus fornecedores tal, para que garanta esse planejamento de materiais. Ok? Eu acho que eu não colei esse. E a gente vai falar agora sobre o planejamento e controle aí da capacidade. São coisas que em algum momento da vida vocês já viram, né? Colocaram até da Samsung aqui. No planejamento e controle da capacidade, ele tem como principal objetivo aí de calcular a carga, tá, de cada centro de trabalho. Quando eu falo centro de trabalho, lembra daquela, uma das perguntas que até a gente viu no Kahoot, que são as áreas que trabalham interrelacionadas, ou seja, interligadas, e essas áreas elas vão fazer com que o objetivo comum aconteça, tá? Então, ele vai calcular aí, ó, o planejamento do controle de capacidade. A carga de cada centro de trabalho vai precisar ir no período futuro. Ele vai também observar um fator importante, ó, se o chão de fábrica, todo mundo entende o que é o chão de fábrica, né? Chão de fábrica, os operários, quem é que realmente faz a produção, hein? Deixa eu colocar aqui. Realmente fabricam. Pronto. Se o chão de fábrica tem a capacidade ou não de assumir aí, de executar
uma determinada demanda. Isso eu acredito que a gente já falou em outros momentos por problema do álcool em gel aí que o Brasil teve, né? O mundo teve aí, mas acho que aqui no Brasil foi pior, porque faltou álcool em gel porque ninguém estava preparado. A capacidade aí, né? A carga de demanda que se tinha para produção foi muito acima do que eles poderiam dar conta. Um exemplo até agora mais moderno, né? Vamos chamar assim, que naquela época ninguém imaginaria, mas foi a vacina. A vacina ela tem uma demanda maior do que eles conseguem, então eles estão dando aí uma previsão de entrega conforme vão colocando. Tipo, eu não sei se é 1 milhão por dia de doses. Pelo menos o que eu tinha ouvido era 1 milhão por dia. Ontem, no final do dia, eu ouvi a notícia que eles estavam fazendo 9 milhões por semana. Se é 9 milhões por semana, ainda está mais que 1 milhão por dia, mas ainda está uma demanda aí muito grande e eles não estão tendo oferta suficiente aí para poder atender, né? Disseram até que os professores iriam tomar, mas só com mais de 47 anos. Daqui a 500 anos eu tomo. E aí, ó, esse planejamento, que é o da capacidade, tá? Que vai ver aqui se realmente eu tenho equipe, se eu tenho material, se eu tenho condição de atender, ele vai passar aí por algumas informações, ou ele vai fornecer algumas informações que possibilitam, ó, a viabilidade dos materiais, ou seja, que o material chegue na hora certa, no momento certo ali, para que possa ser produzido. Claro, olhando também a quantidade, baseado na minha demanda. Outro ponto, ele oferece dados até para um plano futuro. Lembra aquela parte da aula de TI que para que uma empresa tome decisão, ela precisa pegar os dados e transformar em informações. Tudo que vai acontecendo no processo produtivo vai fornecendo dados. A empresa compila e ela vai olhar assim, no próximo planejamento de produção ali, no PMP, o que ela precisa fazer? Ela precisa, às vezes, focar em produzir mais para entregar para determinada área, ela vai seguir o mesmo que foi pedido antes, vai diminuir um pouco a produção porque a demanda caiu. Tem empresa que, às vezes, de propósito, ela reduz, né, a sua oferta. Aí vai ficar o pessoal procurando, não acha, sobe o preço e depois ela joga de novo no mercado, tá? Também o planejamento de capacidade ele vai ajudar na identificação de gargalos. Quando a gente fala de gargalo aí nessa parte da capacidade, é aquilo que no slide anterior tinha citando assim, será que eu tenho equipe suficiente para poder fazer aquele trabalho? Será que eu vou ter material suficiente para fazer aquele trabalho? São perguntas que eu preciso fazer quando eu faço o planejamento, tá? E a programação a curto prazo, aí, de novo, né, ele vai associar aí com o PMP e vai dizer, olha, tem X unidades que precisam ser produzidas. Então a gente precisa ajustar aí. Tem fábrica que trabalha um turno, tem fábrica que trabalha 2 turnos, tem fábrica que trabalha 3 turnos, tá? Tudo isso depende da demanda, depende da programação que é feita. E o controle dessa capacidade aí é o que vai realmente acompanhar o que está sendo feito, o que está sendo executado. E ele também, quando eu vou produzindo e eu vou fazendo esse acompanhamento, ele vai colocar medidas de correção, tá? Então, vamos supor que está saindo lá e eu estou percebendo que o lote está tendo problema. Então, eu vou parar a produção, aplicar a medida corretiva e continuo. Às vezes, a medida corretiva porque o fornecedor entregou uma matéria-prima de baixa qualidade, às vezes porque a máquina estava desregulada e passou despercebido. Então, são vários os pontos aí que, se não tiver o controle contínuo, eu começo a ter mais falhas aí dentro do meu processo. Tudo bem? Quanto aí a capacidade de controle? Cauã? Luca? Dessa? Quem que é esse aqui? Lucas Borba? Tô aqui. Tudo certo? Tudo certo. Que bom.
Firme e Tudo forte. ok, prof. Beleza, Lucas. Eu tava quase desistindo. Eu ia ligar para você aqui. Bora. Pegar aqui a água. Tudo isso eu até falei quando a gente estava fazendo o Kahoot. Essa parte de hoje seria até uma parte um pouco mais com mais conteúdo aí, mais densa aí, mais de analisar o que acontece dentro da produção, para que a gente possa começar, né, a trabalhar as questões de cálculo e tal. Bom, então a gente viu, ó, só para deixar aqui para vocês anotado aí. Agora, o planejamento e o controle da capacidade. Antes a gente viu o planejamento de materiais, que é o que dá suporte aí, né, para poder garantir com que os materiais sejam disponíveis. O planejamento vai olhar a capacidade que eu tenho de produção, a questão de gargalos, de falhas. O controle vai garantir com que a coisa em si aconteça. E agora nós temos a programação e o sequenciamento, tá? Que é relacionada aí à produção. A programação e o sequenciamento, ela está relacionada aí ao prazo que as atividades deverão ser cumpridas. Ok? Então eu tenho que pensar assim, qual é o prazo? O que é que tem que ser primeiro? Às vezes tem empresa que ela trabalha com alguns clientes com prazo um pouco mais folgado. Por quê? Tem cliente que é mais prioritário. Então, caso entre um pedido daquele cliente, ela acaba passando aí ele para fazer, vamos chamar assim, passa na frente, tá? Então, é na programação que eu sei, olha, qual é que vai ser primeiro, qual é a ordem, isso aqui que está sendo produzido, é para atender qual pedido, a demanda de quem. E aí, de posse aí de algumas informações, ó, como disponibilidade de equipamento, matéria-prima, os operários que eu tenho ali para poder realmente colocar a coisa para andar, o processo e o tempo de processamento, prazo e a prioridade, igual eu falei, a programação ela vai seguir aí seu curso, tá? Ela vai fazer com que a coisa ande aí. Tem empresa que não tem isso? Tem. Se for uma empresa pequena, dificilmente ela vai ter isso organizado, tá? Por quê? Às vezes o cara faz, ele vai fazendo conforme ele acha, ele vai fazendo conforme tá na cabeça dele, às vezes ele esquece de uma outra pessoa que ele tinha recebido primeiro ali a ordem para produção, tal. Isso é comum, perguntem depois aí aos pais de vocês, ou pode ser até com vocês que tenha acontecido isso, mas uma oficina. Aí você fala assim, a oficina não produz, tudo bem, mas ela presta o serviço, então a atividade dela é a prestação de serviço. Aí deixou lá para arrumar. Aí o cara fala assim, não, ó, sexta-feira tá pronto, pode vir aí e tal. Aí você vai, você chega lá, é porque tinha muito serviço, porque tal coisa. Ou seja, o cara foi se enrolando, que ele foi dando prioridade a outras coisas, ele não teve um sequenciamento aí, ou uma programação do que ele tinha que fazer. Isso até pegando uma ideia ou uma proposta também, né? Eu já dei outro exemplo outra vez aí. Para TCC, isso também pode entrar. Por quê? Sim, o Alexandre, pode ser. Uma outra proposta de TCC, um exemplo é pegar uma empresa, pode ser de alimento, pode ser um prestador de serviço, tal, e aí vocês colocam, dentro da ideia do TCC, qual é o problema? A falta, vou juntar o que o Alexandre falou com esse aqui. A falta de controle, programação e sequenciamento da atividade econômica ou da produção, tá? Ou da prestação de serviço. Aí fica. E aí, em cima disso, vocês podem trabalhar uma ideia de TCC. Exemplo, vai lá na bicicletaria perto de casa aí do Alexandre. É no TUD, né, o Alexandre? Lá no TUD e tal. E Na aí... aviação, professor. na aviação? O Cleiton que é do TUD, foi mal. Aí coloca... identifica o problema lá,
coloca isso no papel para poder deixar escrito qual é o problema que vai ser trabalhado e qual é a solução. Criação de um roteiro aí, ou criação de um método para poder cumprir os prazos, ou para poder colocar as coisas no prazo. Porque quando uma empresa tem isso, ela vai estudar qual é a capacidade que ela tem de atender o cliente, qual é a capacidade aí dos seus recursos, a capacidade do estoque. Então, ela consegue fazer com que a coisa funcione, mas observando, né, claro, qual é a prioridade que ela tem para poder atender. A gente tem até os objetivos aqui, ó, da programação de sequenciamento. Ó, o primeiro é aumentar a utilização dos recursos. Então, eu vou usar o recurso da melhor forma possível, sem desperdício. Vou reduzir o estoque aí que está em processo, ou seja, do que está sendo utilizado. Tem empresa que trabalha com just-in-time? Tem, ela vai. Às vezes tem uma oficina que você vai lá, o cara ele não tem a peça. Conforme o cliente vai pedir, ele vai buscar. Normal se ele tem um fornecedor fácil, né? Hoje em dia, com o Mercado Livre, eu acho que todo fornecedor é fácil, porque os caras mandam no dia seguinte, então... E por fim, ó, reduzir os atrasos no término dos trabalhos. Que é pegar esses 3 pontos aí, objetivos, basicamente essa sugestão de TCC que eu falei para vocês. Pegar uma bicicletaria, pegar uma oficina aí e tal. O cara vai conseguir usar melhor o recurso que ele tem, principalmente o recurso tempo, vai reduzir o estoque aí, porque vai comprar usando just in time, e vai reduzir os atrasos na entrega aí do que foi prometido ao cliente. Ou seja, ele aplica aí dentro da produção a logística pura, né? E aí são 3 níveis, ó, que a gente pode ter de programação. A programação, deixa eu colar aqui isso aí. A programação do planejamento, da produção. A programação ligada à emissão de ordens. Quando fala ordens, pode ser ordens de produção, ordens de compra, ordens de reabastecimento, tá? E a produção, a programação na liberação da produção. Então, eu posso programar aí o planejamento da minha produção, a emissão de ordem, seja para compra, para reposição, e também a liberação da produção. Sem isso, claro, aí eu vou ter o gargalo, a gente vai voltar lá naquele outro slide lá que falava de gargalo, porque aí vai ser uma dor de cabeça para a empresa. Tudo bem? Eu vou falar até de uma por uma dessas, mas eu já acabei até falando aqui um pouco. Está acabando já para vocês poderem ir para o bom prato, que nem vai dar tempo de fazer o cálculo, pelo visto. E aí libera vocês para o almoço, ó. O planejamento da produção, ó lá, vai procurar encontrar as quantidades que cada produto deve ser fabricado. Isso vai ajudar aí a diminuir os desperdícios. Isso aqui é o detalhamento daqueles 3 de cima, hein? A programação da emissão de ordem, ó, ela vai com base aí no plano mestre de produção, ó, no PMP, ver o que vai ter que ser reabastecido. Isso aqui, pelo menos, os alunos que eu dou aula à noite, eles já têm noção, porque no primeiro módulo lá tem uma matéria que é processo de suprimento, que é PPS. E aí ele... suprimentos. Processo e planejamento de suprimento. Eles veem os ciclos da cadeia de abastecimento, que talvez vocês, se não viram no primeiro, só vão ver no terceiro, tá? E que se relaciona muito com produção, porque cada elo que eu tenho na minha cadeia de suprimento, ele passa por um processo de uma ordem. Tipo, o varejo que vendeu para o cliente. Aí ele vai emitir uma ordem para reabastecer o varejo, então é o ciclo do varejo. Aí o centro de distribuição, quando acontece esse pedido do varejo, ele passa por outro processo, então há uma outra emissão de ordem. Cada nível, até chegar lá no fornecedor de matéria-prima para a fábrica, ele passa por um processo diferente, tá? Com atores aí envolvidos, e também tem empresa, né, que elas fazem aí a sua produção
e o envio de forma direta para o varejo. E aí os caras lucram muito mais porque você tira os intermediários aí da história. Ok? Eu acho que eu não colei o primeiro. Vamos para o último. Ó. E aí o último é a programação no nível de liberação da produção, que vai determinar aí para cada ordem de fabricação ou para cada pedido, quando que vai ser necessário iniciar a programação ou a fabricação. Porque senão vai cair naquele exemplo que eu falei quase agora da oficina, que você deixou lá, o cara falou, vem tal dia, você volta, não está pronto, e aí a coisa toda desanda porque ele recebe mais serviço, outro serviço dele atrasa, e você tem aí uma falta de organização no atendimento aos pedidos, tá? Isso até... Ah, eu lembrei até de um exemplo de comida, mas é um exemplo diferente dos que geralmente eu dou. Não sei se vocês viram na TV. No final do ano em São Vicente, o que aconteceu? Acho que foi no Natal. Uma mulher, ela se comprometeu, tem total relação aí com a logística da produção. Ela se comprometeu a fazer a ceia de Natal de uma porrada de gente. Até aí, beleza, né? O pessoal foi lá, pagou o adiantamento, tal. Peraí, ó, deixa de entregar, ceia. Aí começou a receber um monte de pedido, um monte de pedido, um monte de pedido. Beleza. Com essa que ela recebeu um monte de pedido, ela não conseguiu atender o pessoal. Então vamos supor, a Raquel pediu um pernil, pudim, um arroz lá com lentilha e tal. E aí a Raquel só levou o arroz, não levou o pernil. O Alexandre, que pediu a farofa, não sei o que, ele levou o pernil. Porque ela não conseguiu atender a produção, não conseguiu atender a ordem de pedidos. Foi mais ou menos aí, foram 100 pedidos que foram solicitados. O povo, né, foi até a casa dela, foram lá, fizeram manifestação, queriam o dinheiro de volta, gerou todo um caos. E o principal, assim, aqui para a aula, se ela tivesse se organizado, visto a capacidade que ela tinha de atendimento e até pensado em plano A, B ou C, ela teria feito com que a coisa funcionasse. Aí ela alegou que teve problema com fogão, problema com material, e foi um monte de coisa. Mas isso daí no final do ano virou até meme, aí o pessoal riu muito porque claro, foi uma coisa triste, né? Porque estragou o Natal. Teve gente que era o primeiro Natal da família, tal, que a pessoa tinha mudado para casa nova, mas a mulher acabou aí pensando em termos de logística e produção, falhando totalmente com aquilo que ela se propôs, tá? Beleza? Vocês querem perguntar sobre esses três? Que vocês estão quietos, vocês só estão anotando, estão com fome, a gente tá Eu tô acabando. vendo tudo. É que eu Quem tô é? tomando café também. Andressa? Andressa. Tomando café Eu- agora? É. Tudo bem, Andressa. E o Eu tô, Alexandre? eu tô escrevendo aqui, pessoal. Eu tô escrevendo aqui. Eu também estou escrevendo. Ah, Felipe, aí sim, hein? E a Eu tava Helena conversando Jorge? aqui, tava Abandonou conversando a com meu gente? primo aqui também. Oi, O prof. Ney? O Você não Ney? viu o estado dessa cama aqui? Tô Por arrumando a quê? casa enquanto. Tô arrumando a casa enquanto tô ouvindo solo. Tô entendendo tudo. Inclusive a parte da falta de planejamento, da bicicletaria e dessas coisas assim. Eu sei tudinho porque meu pai é assim. Ah, Então, já tô vendo mais ou menos o que eu vou fazer. ele tem Entendeu? uma bicicletaria? Não, ele tem uma serralheria. Ah, sim, Só que ele também é assim, é só ele, sozinho. Aí sim. eu falo pra ele, pai, que eu estudo logística, que aí eu tenho que fazer isso e aquilo. Eu olho lá para aquela serralheria, eu falto ter meu coração com aquilo ali, a falta de planejamento que tem, entendeu? Sim, Mas imagino. é terrível. Mas quando ele vai ver quando eu completar o curso. Vai ver só. Ajuda ele, assume os Vou ajudar. negócios aí. A gente já teve em 2018, eu acho, 18 ou 19, que eu orientei lá uns grupos nos trabalhos, e era a menina que o pai dela tinha
uma, acho que era vidraçaria, e fazia box, esses negócios. Meu, tudo atrasado, ela falava. Tudo atrasado, e aí tudo fora de ordem. Às vezes ele trabalhava de madrugada porque achava que era um serviço que era urgente. Na verdade, ele estava fazendo um serviço que nem era urgente. Se enrolava todo. Então, a falta de organização aí, de métodos para poder manter a produção em uma boa qualidade, ou num bom ritmo, ou no nível de serviço, faz falta. Beleza, beleza. Tá acabando já. Eu vou falar dos sistemas, aí eu paro. Semana que vem a gente vai ter então só a parte de cálculo. Até porque aí a gente vai ter o dia 5 e o dia 12. É 12 depois do 5? Para trabalhar com o cálculo, e vocês vão ter uma semana aí de freestyle no Champs-Élysées, lá na França, tá, o Alexandre? Bora, ó. Sistemas atualmente utilizados aí no PCP, tá? No Planejamento e Controle da Produção. Nós temos... Ô, professor, desculpa, só uma pergunta. O que é PMP, que eu esqueci de perguntar? Programação ou Programa Mestre de Produção. Quem perguntou? Ah, tá, sou eu. Tá bom, tá bom. Obrigado, professor. Nada. Como o tempo já está um pouco avançado, eu só vou falar dos sistemas. Qualquer coisa eu faço a revisão da próxima aula, entrando até no vídeo aí. Mas depois, se vocês quiserem assistir, tem esse aqui que eu acho que são 5 minutos, e tem um outro que são 16, mas aí na próxima aula eu até coloco, porque vocês nem sempre lembram, né, de assistir. Mas, ó, em termos gerais, assim, nós temos 3 sistemas que são usados aí para poder colocar ou para poder operacionalizar uma produção bem organizada, tá? Que é o MRP ou MRP2, que eu falei que até na aula de TI a gente ia trabalhar, o Just in Time, vocês já viram, e o OPT, que é o sistema de otimização aí, né? Ele otimiza aí a produção e faz com que o processo aconteça de forma muito melhor e mais inteligente. Claro que ele usa aí várias etapas e tal. Então, ó, o MRP, ele surgiu, tá fora de ordem aqui, mas enfim, na década de 60, ele usa aí, né, de computador para atividade de planejamento das necessidades de materiais. O MRP é isso, é o planejamento das necessidades de materiais. Deixa até eu colocar aí para vocês. Espera aí. O Alexandre aí que anota, ó. Ele é o planejamento aí das necessidades de materiais. Cadê? Pronto. E o que ele faz? Ele vai estabelecer uma lista de quais são os materiais ou quais são os componentes que são necessários para produzir algum produto. Ou seja, ele faz o levantamento aí do que é que eu preciso para a produção de determinado item, tá? O sistema MRP, eu até na aula de TI, eu devo dar uma comentada, apesar de ter falado aqui, mas ele é um sistema um pouco já arcaico, porque ele não fazia a integração das áreas. O MRP, ele era um sistema que foi assim, década de 60, primeiros computadores, sem você ter um servidor, uma rede lá, tal. Mas ele também, ó, possibilita aí calcular precisamente as datas que cada item vai ser necessário. Então vamos supor, a produção vai começar, eu tenho itens acabados, eu tenho itens que estão aguardando em ser colocados aí na produção, que às vezes é pré-fabricado, né? Ele te dá aí o prazo. Então ele já dava uma dimensão para que o pessoal conseguisse aí, né, soubesse qual eram as etapas que precisavam. Entregar cada processo ou cada etapa. Benefícios do MRP. Eu acho que eu não colei, né? Também, de novo. Os benefícios do MRP. Ó, passa pela redução do custo de estoque. A partir do momento que eu consigo prever o que eu vou precisar de material, eu não preciso ficar comprando um monte de coisa, porque ali eu já tenho isso calculado,
Melhoria aí da eficiência da emissão e da programação ligada à produção ou da emissão de pedidos, ou aquilo que a gente viu dos ciclos de abastecimento, tá? Redução dos custos operacionais, até porque eu vou focar de uma forma mais enxuta o meu trabalho, sem ter retrabalho, sem ficar voltando aí, até mesmo em questão de movimentação de materiais que eu vou comprar. Eu tenho também um aumento da eficiência da fábrica. Lembra da eficiência e eficácia, né? Acho que essa daí foi bem lá no dia 8. Eu tenho um aumento, porque eu vou fazer a coisa certa e vou entregar o resultado certo, o resultado que é esperado. Tá? Então, nesses benefícios do MRP, para aquela época, eles foram muito visados, utilizados aí pelas fábricas ou pelas linhas de montagem. Mas ele teve a evolução, igual eu falei, então calma. Outra coisa que a gente também tem, não é só benefício, né? A desvantagem. As desvantagens, ó, ele é um sistema que precisa de muitos dados, então ele é muito complexo, por isso que eu até já falei da outra vez com vocês, assim, não adianta a empresa comprar um baita de um sistema se ela não tem a capacidade, né, a equipe de colocar o sistema em andamento, colocar o sistema em prática, tá? Outra desvantagem, ele trabalha aí com uma capacidade ilimitada de recursos, e a gente sabe que não é assim, a gente já viu hoje, já falou. Eu posso ter gargalo, posso ter atraso, igual eu falei, quando eu falei disso, eu falei do exemplo do navio lá, né, que bloqueou o canal lá e aí atrapalhou todo o processo. Então, ele não conta com gargalos, claro, porque ele não era um sistema integrado, ele era um sistema individual. Redução do custo operacional, acabou que foi o último, mas saiu errado. Na verdade, não, tá? Ele reduz, desculpa, ele não é desvantagem, não. Ok, eu vou parar nesse, porque eu vou deixar o MRP2 aí para a gente fazer na semana que vem, porque aí eu até já explico já com base no vídeo aí do detalhe. Mas, em resumo, a programação e controle da produção, ela passa por você pensar quais são os materiais que você vai ter que usar e pensar de uma forma que vai atender o seu plano mestre de produção, vai atender a capacidade, aquilo que você tem planejado, com o cuidado de evitar de ter muito estoque para não aumentar os custos e as perdas que a empresa possa ter. Também pensar assim, o planejamento e controle, eu tenho que analisar a minha capacidade, analisar os gargalos, quais são as possíveis falhas, e com o controle que eu vou conseguir realmente analisar essas falhas, tá? Aí com isso a empresa consegue fazer a programação e o sequenciamento do que vai ser produzido primeiro ou não, e ela pode implantar aí os sistemas que seriam o Just-in-Time, o MRP1 ou 2, ou o APT que a gente ainda vai ver, mas a gente só chegou aqui no MRP1. Aí na semana que vem a gente para aqui e segue a partir do MRP2. Alguém quer perguntar? Dúvida? Perguntar qual é o almoço da escola hoje? Não? Não, professor, tá tranquilo. Quando